Foi um choque saber ontem da notícia da morte do Jair Derisbel, o artista brasileiro, né, indígena Macuxi, que era de Roraima, e eu pensei no que poderia falar para esse momento, né, e pensei no texto que eu já havia lido um pequeno trecho uma vez, que é texto de 2018, que se chama Macunaíma, O Meu Avô em Mim. E eu tinha gostado bastante. E ele fala de como que o processo de decolonização, né, é, não pode ignorar e é imprescindível a gente entender a cosmovisão indígena para esse processo, para a ação desse processo de decolonização, né? E então esse texto do Jair Derisbel fala um pouco dessa cosmovisão e de Macunaíma, que é essa, essa força, né, que a gente conheceu primeiro com o Mário de Andrade, né, o livro Macunaíma. E então ele começa o texto falando que ele acontece, né, nessa época, em 2018, artisticamente para afirmar não para afirmar, mas junto com uma expectativa do termo arte contemporânea indígena. E para pensar então esse texto criticamente a decolonização, a apropriação cultural, o cristianismo, o monoteísmo, a monocultura e assim por diante. É, e ele fala, então, eu não ando só, né? Eu falo e não apareço só, eu falo também, é, é, venho com muitas pessoas, né? E cada pessoa também é um poço de mistérios, né? Tem um poço de mistérios. E a gente está num contínuo que não se estaciona. E então ele fala do avô, que ele chama que é o Macunaíma, e que ele diz: o meu avô é também da Amazônia, né? É também geograficamente, é essa energia, mas é também sólido, né? Vem do meu corpo, né? De onde eu vim e, e fala que o Macunaíma é um artista da transformação e ele como artista também, né? O Jaider, escritor, e ele também coloca alguns trabalhos dele nesse texto, né? São uma série de 10 telas que representam Macunaíma. E daqui a pouco eu vou mostrar essas telas e falar um pouquinho sobre elas, sempre baseado aqui no texto do Jaider, né? E então ele fala que existem muitos desafios, né? E que, bom, o desafio de existir, né? E, das, e que essas urgências coletivas, individuais que a gente tem, é, também vieram de um aparente caos, como alguns xamãs dizem e como a própria ciência fala um pouco desse caos que antecedeu o mundo. E também ele fala do futuro que pode ser, é, matematicamente, ele diz, pre, é, tem um prenúncio matemático nesse fim do mundo e a gente precisa cuidar então da nossa terra e do lixo que a gente produz, né? É, e então ele vai falando dessa ideia de futuro, como a gente precisa dessa, dessas energias e como o Pacunaima é essa energia densa e própria. Mas uma coisa interessante que ele fala nessa crítica da decolonização é que o Macunaíma, ele se deu no trabalho lá do Mário de Andrade, mas foi o Macunaíma que quis, né?
ele não foi uma vítima, né? Ele que quis aparecer na capa do livro. E, é, bom, ele reforça isso, né? Eu vou ler a frase dele. Sem adentrar as portas das cosmovisões dos povos originários, não há como discutir decolonização. Então ele comenta que aquele etnólogo alemão, o Theodor Grünberg, que foi aquele que, pesquisando os povos da Amazônia, falou de Macunaíma, e foi daí que o Mário de Andrade tirou o Macunaíma, né, desse texto do Theodor, e que, que ele fala do que Macunaíma apareceu naquela época porque aquela era a cultura disponível da época, o Macunaíma, né? Então era o que é o que estava disponível naquela época, e por isso ele apareceu daquele jeito, né? E então ele até diz assim, o pena o Mário não está aqui agora, né? Para a gente ver, para ver o que aconteceu com os movimentos, né? Que foram desencadeados daqueles pensamentos, né? E ele diz, Macunaíma sempre sabe o que faz. E ele sabia o que fazia. E a, o tempo que ele pensou quando ele se expôs, né, ele se expôs sozinho, mas com estratégia, esse tempo de repensar o Macunaíma chegou menos de um século depois, né? E então ele fala de que então que não há definição para Macunaíma. Ele não é como o nosso Deus monoteísta, né? Não é assim, né? Ele é uma constante transformação. E ele diz, reforço, tanto meu avô Macunaíma quanto eu somos artistas da transformação. E, bom, ele vai falando, vai falando de como que como que é preciso estar vazio, né? Desnudado por dentro para deixar entrar a informação, a energia ou macunaíma, né? A gente precisa estar apto a receber aquela plenitude, né? Não há como estar pela metade para receber uma coisa plena. E isso acho muito legal, né? E aí ele diz que então ele se junta com Macunaíma e ele se faz um só, ele e o avô dele, né? Eles são um de fato. E com o tempo, depois que ele deixa Macunaíma entrar nele, né? É, ele, com o tempo eu vou crescendo e o meu avô Macunaíma vai diminuindo e vamos indo até ele virar criança e eu me tornar um velho e inverter a lógica da vida e da existência, seguindo assim para sempre. Eis que tudo então é só um instante e logo já estará passando a outra coisa. Então, essa sempre transformação, né? E eu vou ler o que Jaider diz que Macunaíma diz para ele, né? Meu filho, eu me grudei na capa daquele livro, do livro Macunaíma, né? Dizem que eu fui raptado, que eu fui lesado, roubado, injustiçado, que eu fui traído, enganado. Dizem que eu fui besta. Não, fui eu mesmo que quis ir na capa daquele livro. Fui eu que quis acompanhar aqueles homens. Fui eu que quis ir fazer a nossa história. Vi ali todas as chances para a nossa eternidade. Vi ali toda a chance possível para que um dia vocês pudessem estar aqui junto com todos. Então, acho bem interessante, né? Não taca ovo no Mário de Andrade, né? Ele fala, é o que era da época, é o que era a oportunidade possível, né?
E, mas quando o Macunaíma surge, ele faz estremecer as coisas, né? Então, é, essa outra dimensão do Macunaíma muda tudo, né? E é uma transgressão. E Macunaíma, sabendo que transgredia, queria estar na capa daquele livro, né? E que Macunaíma realmente não é esse Deus de bondades e tal, é, e que não é associado a alguma coisa vivida, né? É, e ele não se entregou, ele, ele preservou a gente, ou melhor, ele se entregou preservando a gente, se fazendo de caça ao invés de caçador. E porque Macunaíma é pleno de coragem. E então ele vai falando que a função de Macunaíma na nossa vida é desmentir as coisas. E acredita, acredita então numa força da natureza espiritual, né? E então ele vai passar para os trabalhos que ele fez retratando Macunaíma. O primeiro é Macunaíma 1, que faz parte da coleção Meu Avô Macunaíma, que foi uma é, curadoria, uma autocuradoria que ele fez para uma exposição em 2018. E essa primeira imagem sugere um agregar de elementos dispersos para o surgimento de uma figura para um mito fluido, que é Macunaíma. Falamos aqui do tempo em que tudo poderia ser tudo. É desse tempo que vem Macunaíma, e é o que representa essa primeira tela. Essa segunda tela é o Macunaíma 2, né, que tem uma figura humana, e ele diz: é possível é possível sê-lo como um ser masculino e imponente. Ele aparece seguro em sua figura, que agora existe, tem movimento e luz chamativa. Parece absoluto, como se fosse o próprio encantamento tomando forma para atender à ideia de visualidade, né? Então, na próxima tela, Macunaíma 3, essa ideia de visualidade já é um pouco abstraída, né? Ele diz até o seguinte: lembro que sobre meu avô Macunaíma e sobre eu mesmo pairam interpretações além do nosso alcance. E ele convida o interlocutor a passear sem reservas pelo esse mundo de subjetividade e esperar ainda mais um tempo. Essa próxima tela é o Macunaíma 4 e mostra uma imagem que lembra a mula sem cabeça, mas ele diz que não, né? Esse, essa figura não é uma mula, é uma espécie de gado que adentra a floresta amazônica, destruindo tudo. O gado, o bovino, que antes dessa onda colonizadora não existia ainda por aqui. E a próxima tela é Macunaíma 5, que mostra uma figura deitada numa rede. E a parte que acredita que Macunaíma tem mesmo nenhum caráter está fora de moda, mas bem representa o Brasil preguiçoso de gente com índole duvidosa. É o que ele fala dessa tela. A preguiça e improdutividade atribuída ao índio, leia-se e fale-se indígena, tem seu peso negativo reforçado com o desconhecimento mínimo do status quo, como nascer, viver e trabalhar na floresta. A próxima tela é Macunaíma 6 e sobre essa tela ele diz o seguinte: a prontidão instantânea de Macunaíma transformar as coisas e transmutar a si próprio são o lado mais fantástico, portanto, o menos alcançado e menos compreendido de seus grandes feitos. A próxima tela, então, mostra uma espécie de festa, né? E ele pergunta assim: no universo indígena está sempre acontecendo uma festa? A alegria dos indígenas, a ideia de felicidade dos indígenas, que o externo tanto almeja,
talvez seja a causa das mais adversas e levianas imposições, né? A próxima tela, Macunaíma 8, seria um risco se eu pretendesse a compreensão total. Então, o sentido está em acharmos um veio fértil para que o lado morto do mito surja vivo como algo testemunhal e não mais como antes fora feito. A penúltima tela desse texto, né, é a Macunaíma 9, e ele diz o seguinte: não há uma sequência lógica de eventos para algo tão fluido como a existência de Macunaíma. De fato, não há como atribuir uma biografia ou uma historiografia para Macunaíma. Me faço valer de colocação em momento anterior sobre as pontas soltas dos fios condutores para de fato nada concluir. A última tela é uma espécie de uma figura que parece um bebê. E ele diz o seguinte: uma criança que ainda mama no peito é como Macunaíma aparece em algumas cenas. Em outros momentos ele parece forte e violento. Todas essas aparições nos convidam a pensar os extremos nas coisas impossíveis, fora de qualquer lógica razoável para o mundo normal. E finalizando então, ele diz que a publicação desse texto é como uma ciência que atende questões específicas da arte indígena contemporânea, né? E para também tocar em questões atuais do Brasil, né? E aí ele termina assim com a pergunta, né? Rompe alguma coisa esse romper? Então esse é o texto Macunaíma, Meu Avô em Mim, do Jaider Isbell, que tem uma produção muito interessante, né? E que morreu ontem, no dia 2 de novembro de 2021.